Salve, salve, galera! Se liga, ó, a aula já vai começar. Já baixou o material? Clica no link aqui, ó, que é gratuito. Claro, não se esquece de se inscrever no canal e ative o sininho de notificações para você ter acesso a esse material importantíssimo. Nesta aula, vamos falar sobre sintaxe. Então, eu vou te passar hoje uma base em relação à sintaxe. Como a sintaxe se organiza, vou te passar pontos principais. É uma aula base que desta aula de sintaxe você consegue direcionar os estudos para a sintaxe. Até porque sintaxe, nós temos aí vários elementos, então eu vou trabalhar hoje especificamente a sintaxe da oração e a sintaxe do período. Não vou trabalhar, por exemplo, hoje concordância, regência, nada disso. Vou trabalhar a sintaxe da oração e a sintaxe do período. Aqui nós temos algumas regras que vão determinar a função de uma palavra dentro de uma frase. Então, é uma aula que vai realmente direcionar os estudos para a sintaxe. Na análise seria mais para a análise sintática, tá? Então, pode aproveitar aí, anote tudo, marque as dicas que eu for passar para você, porque você vai agora sair dessa aula com uma noção geral do que é a sintaxe da oração e do que é do período. Aí, primeiro ponto importante, nós temos 3 conceitos que você tem que ter claros. Eles não são cobrados diretamente em questões, mas deles é que você consegue avançar na sintaxe, que é o conceito de frase, oração e período. Então, são 3 conceitos que você tem que conhecer, até para você saber, na hora de verificar uma questão, o que é que você tem que observar ali. Então, são pré-requisitos para que você realmente domine a sintaxe da oração e a sintaxe do período. Então, vamos comigo lá à tela, olha só. Então, o primeiro ponto é assim. Falando especificamente, então, da parte de conceito de frase, tá? Frase, em relação a conceito, frase sempre vai ser um enunciado. Então, a frase é um enunciado com sentido completo. Então, a frase, sempre você vai pensar na frase como um enunciado, aqui, ó, que tem um sentido completo. Muito bem. Então, a frase, uma expressão para ser frase, ela tem que transmitir algo, tá? Então, a ideia da frase é sempre transmitir algo. Então, se não houver um significado, se não houver um sentido, não é frase. Ou seja, para que você tenha uma frase, tem que haver um significado, um sentido que uma expressão transmite a alguém. Então, basicamente é isso. Aí nós temos tipos de frases, né? As frases são classificadas com esses tipos de frases pela intenção que elas possuem. Então, cada tipo de frase traz uma intenção. Então, vamos lá. Primeiramente aqui, ó, vou falar um pouco das frases interrogativas. E já vou tacar para você aqui, ó, já marque que são as mais importantes para que você entenda conceitos bem avançados da sintaxe. Então, é assim, a frase interrogativa sempre vai trabalhar com uma pergunta. Então, você vai ter uma pergunta aqui. Muito bem. Então, eu tenho uma pergunta porque eu tenho uma frase aqui, que é uma frase interrogativa. Então, o conceito é esse aqui, basicamente. Na sequência, o que você vai ter aqui, ó? Esta frase, essa pergunta aqui pode ser direta ou indireta. E aqui é que vem um conceito muito importante. Então, veja só. Vamos pensar agora nessa primeira frase aqui, ó. Nós temos
Você aceita um copo de suco? Então, veja, eu tenho aqui um ponto de interrogação, né? Eu tenho uma pergunta direta aqui, ó, e eu espero que você me responda. Veja, eu não sei se você quer. A dúvida ainda existe, ó. Veja quando eu falo assim, você aceita um copo de suco? A dúvida existe, tá? Porque eu não sei se você aceita. Aí, na continuação, o que nós temos ali na outra abaixo? Ó, a frase é assim: desejo saber se você aceita um copo de suco. Perceba aqui, quando eu falo para você assim, ó, desejo saber se você aceita um copo de suco. Aqui eu tenho uma resposta? Ainda não. Veja que a dúvida, ela ainda existe. Eu não sei se você aceita ou não um copo de suco. Eu ainda não sei. Ou seja, eu não tenho uma resposta. Então, por mais que você tenha ali uma frase com ponto final, dentro da estrutura existe uma frase interrogativa. Só que é de uma forma indireta, porque a gente vai pensar assim, ó. Vou até destacar para você aqui com marca-texto. O que nós temos aqui, ó? Você aceita um copo de suco? Veja que essa frase está dentro desta grandona aqui, ó. Porque eu tenho desejo saber se você aceita um copo de suco. Por mais que eu tenha um ponto final, mas a dúvida ainda existe. Ou seja, nós temos aqui, ó, essa expressão, você aceita um copo de suco? É uma pergunta, só que a gente chama de pergunta indireta, uma pergunta indireta que está dentro de outra frase, tá? Então, por isso que por mais que eu não tenha ali um ponto de interrogação, por mais que eu não tenha marcadamente um sinal que indique uma pergunta, eu ainda tenho uma pergunta, tá? Então, isso daqui, você tem que ter um conceito bem claro. Vou te dar um outro exemplo de como esse conceito é importante. Vamos lá aqui, ó. Vamos dar a pergunta para você aqui. Por que José faltou a aula hoje? Por que José faltou a aula hoje? Tá, aqui tudo bem. Eu tenho escancaradamente um ponto de interrogação. E veja que esse porquê aqui é nosso porquê separado e sem acento, porque indica uma pergunta aqui. Então, nós temos o quê? Nós temos uma pergunta direta aqui. Agora, se eu fizer assim, ó, vamos construir a frase de novo, tá? Preciso entender. Agora você pense aí uns 10 segundos, porque não vou nem escrever aqui, vou continuar a frase. José faltou a aula hoje. Então, veja o seguinte comigo agora aqui, ó. Até o ponto eu vou colocar aqui para manter a lógica. Veja, ó. Por que José faltou a aula hoje? A pergunta é direta. Agora, preciso entender por que José faltou a aula hoje. Veja que na frase abaixo, quando fala assim, ó, preciso entender por que José faltou a aula hoje, eu ainda não sei o motivo de ele ter faltado. Entenda que a dúvida, ela ainda existe. Então, quer dizer que eu tenho ali uma pergunta indireta, que é uma pergunta dentro de outra frase. Então, aqui, olha, vamos ver se você acertou aí. Aqui, como é que vai nosso porquê? Tem que ser um porquê separado e sem acento. Neste caso, veja, isso daqui, ó, é uma pergunta, que é a minha pergunta que era direta, e agora eu tenho uma pergunta indireta, então já não é mais direta. Dentro aqui, ó, de uma frase que tem uma frase, então eu tenho uma pergunta dentro de uma frase, entendeu? Então, nesse caso, por quê? Vai separado e sem acento? Sim, vai separado e sem acento. Então, entenda que neste caso, você tem que perceber que aqui o porquê eu não uso junto, porque o porquê junto e sem acento, ele é a ideia de uma resposta.
Por exemplo, por que José não veio à aula? Porque ele estava com febre. O porquê estava com febre seria o meu motivo. Então, ali viria junto e sem acento. Então, perceba que conhecer um pouco a estrutura de frase e saber o conceito de frase, pergunta direta e pergunta indireta, ajuda a entender o emprego dos porquês. E não só eles, mas tudo. Então, conheça esse conceito de pergunta indireta, é uma pergunta dentro de outra frase, tá? E aí, assim, ó, veja se eu consigo tirar essa pergunta aqui, a mesma coisa aqui, ó. Eu tenho uma pergunta e você vai ter aqui verbos que eles marcam, por exemplo, uma dúvida, ó. Desejo saber, porque eu não sei. Preciso entender, é que eu ainda não entendo. Então, você vai ter alguns verbos que eles vão sinalizar para isso, tá? Ó, esses tipos de verbos aqui, ó, eles já sugerem que haja uma dúvida, tá? Então, eles já sugerem que haja uma dúvida aqui marcada. Olha, então, a importância de você entender essa dinâmica aqui, tá? Então, temos aqui um conceito já inicial e importantíssimo da diferença entre pergunta direta e pergunta indireta. Fechou? Muito bem. Aí, continuando, temos mais tipos de frases, mas são mais tranquilos, tá? Esses outros tipos aqui, ó. Então, na sequência, frases imperativas e as frases imperativas é a ideia de imperativo, que você tem uma ordem, ou um conselho, ou um pedido a alguém. E você usa o quê? Você usa o verbo no modo imperativo. E você vai ter aqui, ó, o verbo no modo imperativo, tá? Então, vai aparecer aqui. Nesse caso, você pode ter uma frase imperativa afirmativa ou imperativa negativa. Então, veja só. Faça-o entrar. Faça-o entrar. Não faça isso. Então, eu tenho o quê? Verbo no imperativo. Para marcar a ideia de negação, você usa o quê? O não, tá? Faça, não faça. Aí, nós temos na sequência as frases exclamativas. E aqui você vai ter sempre, o emissor exterioriza um estado afetivo. Então, por exemplo, que prova difícil. Então, veja que prova difícil aqui é como se fosse uma reação do emissor, né? Ou a reação de alguém. Você fala assim, nossa, que prova difícil. Então, é uma reação que você tem. Pode ser vários tipos de reação, tá? Você pode ter aqui, ó, vários sentidos. Eu posso ter uma frase, por exemplo, assim, que prova difícil. Que maravilha, que notícia maravilhosa. Então, você pode ter vários tipos de reação. Nossa, que acidente estranho. Então, você pode ter vários tipos de sentidos, significados para uma frase exclamativa. Como é que eu vou saber disso? Pelo contexto, pela entonação de voz. A entonação de voz também permite isso. Pela estrutura da situação, tá? Mas são frases que tendenciam a essa reação aqui. Mas veja, é bem mais tranquilo, né? A frase interrogativa que tem pergunta direta e pergunta indireta. Agora, frase imperativa, a frase exclamativa, ela já é mais fechada, né? Ela tem uma situação um pouco mais restrita aqui. Continuando, que não acabou ainda não. Temos aqui as frases declarativas e o próprio nome já diz, quando você vai, ó, constata um fato, informa, declara alguma coisa, tá? Também pode ser afirmativa ou pode ser negativa. Então, veja, ela não está em casa. Isso aqui eu estou constatando, é uma constatação. Simplesmente assim, ó. Deixa eu arrumar aqui. Isso aqui é uma constatação, tá? Então, simplesmente é uma frase mais neutra. E temos ainda as frases optativas, tá? Que elas sempre expressam um desejo. Então, veja só, Deus te acompanhe, né? Faça uma boa prova. Então, veja que nesse caso, você vai ter aqui que você consiga um bom resultado. Ele tem um desejo em relação a isso. Olha que interessante. Essa frase aqui ainda poderia ser assim, ó. Deus te acompanhe
que Deus te acompanhe. Então, nesse caso, ó, as duas frases, elas têm o mesmo significado, por mais que eu tenha um que aqui a mais, ó. Mas se eu falar para você assim, ó, Deus te acompanhe, que Deus te acompanhe, veja que ainda o significado, o desejo ainda é o mesmo. Então, o que eu posso pensar aqui com essa estrutura? Que essa palavra aqui, ó, ela é uma palavra descartável. Então, eu posso chamá-la de uma palavra, vou chamá-la aqui de uma palavra expletiva, uma palavra expletiva ou uma palavra de realce, tá? O que é uma palavra expletiva ou de realce? É uma palavra que ela não tem função sintática, não exerce função sintática, tá? Função sintática e não é essencial para a estrutura que nós temos. Ou seja, veja que se eu ler a frase com o que ou sem o que, o desejo ainda é o mesmo. Então, quer dizer que a expletiva é uma palavra que ela é dispensável, digamos assim, ó. É dispensável para a estrutura de uma frase. Porque ela quer fazer o quê? Ela apenas quer dar ênfase. A ideia de realce aqui, ó, é de dar ênfase, mas não muda o sentido, tá? Só dá ênfase a alguma coisa aqui. Então, é mais um exemplo de uma construção importante aqui. Então, quer dizer que não é só o saber o conceito de frase e pronto. Não, eu tenho que saber que os tipos de frases, eles determinam também interpretação, compreensão, influenciam na gramática. Ou seja, a frase é o que nós temos. Nós somos seres que nós construímos frases frequentemente para transmitir uma informação. Então, neste caso aqui, a frase vai ter essa função de transmitir algo para alguém, beleza? Muito bem. Continuando, ainda temos aqui a classificação das frases, tá? Você pode ter uma frase que é nominal e uma frase que é verbal aqui. O que acontece? Nominal, sem o uso de verbos, tá? Verbal com o uso dos verbos. Então, quer dizer que aqui, ó, não tem verbos e aqui eu tenho verbo. É só isso a diferença. Então, veja. Fogo, cuidado, silêncio. Veja que essas frases, por mais que não tenham verbos, elas transmitem um significado. Então, lembre-se de que a frase nominal e a frase verbal, para serem frases, elas precisam transmitir algo, tá? Então, por exemplo, se eu falar para você assim, ó, fogo, você já entendeu que algum lugar tá pegando fogo, tem que me mexer aqui. Socorro, alguém pedindo ajuda. Silêncio, você tem barulho, alguém quer silêncio. Então, veja que as palavras em si, elas já trazem um significado. Eu não falo assim, você então tá a pessoa assim no meio do nada, caneta. Não, né? Então, veja que para que algo seja frase, tem que expressar um significado. Mesmo nominal, mesmo uma frase com uma palavra só, ela tem que trazer um significado que seja, que alguém entenda, tá? Que uma pessoa consiga entender, para que você realmente tenha ali uma frase. Muito bem? Aí a frase verbal, como eu falei, a frase com verbo, ó. Eles saíram para jantar. Então, temos aqui, ó, 2 verbos. Então, frase verbal pode ter quantos? Pode ter um ou mais verbos, tá? Não precisa ter um só, não. Posso ter um ou mais verbos aqui. Então, você tem ali uma frase verbal. Basicamente, isso é o que nós temos de conceito de frase. Ou seja, eu tenho frase nominal que não tem verbo, frase verbal que tem verbo, e eu tenho tipos de frases. Especialmente as interrogativas, que posso ter pergunta direta ou indireta. Então, fique atento a isso. Ao significado que as frases trazem num contexto. Fique atento a esse sentido que elas fazem. Por quê? As frases têm a função
de sempre transmitir algo a alguém. Então, basicamente, essa primeira parte agora, o conceito de frase. Fechou? Muito bem. Aí, continuando, temos um pouco sobre a estrutura da frase. Claro, porque ela tem que ter uma estrutura para que ela seja uma frase. Eu tenho que ter algo que garanta que ela seja uma frase aqui, tá? Então, veja só. As frases, geralmente, elas vão ser estruturadas a partir de dois elementos que são essenciais, que é o sujeito e o predicado. Então, tá assim, ó. Na frase saímos, tá? O que acontece? Por mais que eu não tenha expresso ali, mas você consegue perceber o seguinte, ó. Saímos. Você entende que ali caberia perfeitamente um nós, ó. Nós saímos. Então, por mais que eu não tenha expresso, veja só, vou dividir para você aqui, ó. O predicado, ele começa no verbo, então aqui eu tenho o predicado, e eu sei aqui, ó, que eu tenho um sujeito elíptico, que ele está oculto. Então, por mais que não esteja expresso, mas ele está o quê, ó? O sujeito implícito é quando ele está como? Subentendido. Então, ele não está escrito, mas ele está subentendido. Essa é a noção que nós temos aqui. Ou seja, resumindo aqui o conceito que nós temos aqui, ó. Sujeito é o termo da frase que concorda com o verbo e predicado é a parte da frase que contém a declaração do que se atribui ao sujeito. Então, esse é o conceito principal que nós temos em relação a sujeito e a predicado, tá? Então, essa é minha base. Eu tenho que ter isso muito claro aqui para ele consiga entender isso e fazer, claro, uma análise adequada. Aqui vamos agora para nossas análises. Veja só, o que nós temos aqui, ó. Sempre que eu fazer uma análise, você sempre destaca o verbo, tá? Para você poder encontrar agora quem é quem. Então, temos o seguinte, ó. O amor é eterno. O que é eterno? O amor. Então, o amor é o sujeito e é eterno é o meu predicado. Quem joga futebol? Os rapazes. Os rapazes é o sujeito, jogam futebol é o predicado, tá? Então, a frase praticamente ela precisa ter, no mínimo, sujeito e predicado. Aí, vamos agora para um conceito também importante, tá? Que nós temos aqui, ó. Ordem direta versus ordem indireta. Então, vamos lá entendendo agora a noção de ordem direta e ordem indireta, tá? Como funciona isso? É o seguinte, na ordem direta, você vai ter sempre o sujeito antes e depois o predicado. Isso é a ordem direta, tá? Na ordem direta, há uma inversão dos termos. Por isso que nós chamamos aqui de ordem indireta. Então, vamos agora para aqui alguns exemplos concretos, tá? Então, vamos lá. Exemplo básico aqui, ó. Problemas... Opa, deixa eu arrumar aqui. Dá uma volta aqui. Ó, problemas... Olha, mas tá difícil, hein? Deixa eu apagar aqui e fazer bonitinho, né? Vamos fazer uma letra bonita aqui, ó. Problemas existem em todos os países, tá? Muito bem. Vou fazer agora outra frase para você aqui. Vou fazer a análise dela, ó. O que existem problemas? A partir aqui eu tenho o meu predicado. Agora eu posso fazer a frase assim, ó. Veja só. Existem problemas em todos os países existem problemas. Mesmo que o problemas continua sendo o meu sujeito, problemas continua sendo o meu sujeito, mas veja que já não tem uma ordem direta, tá? A ordem direta
que era uma ordem que tinha primeiro sujeito, depois predicado, já não se mantém mais. Então, você tem uma frase que está inversamente escrita. Isso acontece muito, muito. Você vai ter muita questão. Por exemplo, existem muitas questões de concordância verbal que a banca faz o quê? Escolhe frases em que você tem uma expressão, o verbo, o sujeito longe, no final do período. Até você entender que ali eu tinha os de concordância verbal, a banca fazer frases, as bancas escolherem frases em que haja uma inversão sintática, o sujeito está depois, mas bem distante do verbo, e se você não fizer uma leitura atenta, você não percebe que ali havia uma inversão sintática. Isso é muito comum, tá? E pode acontecer com qualquer tipo de frase. Ó, outro exemplo agora aqui. Vou fazer o contrário agora. Vou começar com a frase na ordem direta, ó. Falta atenção a muitos. Quando você lê a frase assim, ó, há muitos motoristas. Parecem objetos, mas não são. Parecem, tá? O que acontece aqui, ó, vou até apagar aqui. A frase veio fora de ordem, ó. Falta a muitos motoristas. Só isso daqui que é objeção. Falta a tas. Então, quer dizer aqui, ó, que aqui na ordem direta fica mais aqui o meu objeto indireto e aqui tudo é o meu predicado. Então, claro, quando você tem uma frase que está fora de ordem, a leitura vai ficar bem mais difícil de fazer a análise, tá? Então, com certeza, uma banca ela vai gostar de colocar frases fora de ordem quando ela quer concordância verbal, por exemplo, com frase na ordem direta ou frase mais complexa ela vai ficar. Então, você tem que ter conhecimento para identificar que a frase está fora de ordem então tem que conhecer esse conceito também aqui. Muito bem. Continuando, agora vamos falar um pouquinho de oração, tá? Oração é assim, ó. Uma frase verbal pode ser também uma oração, tá? O que acontece? Eu tenho que ter, claro, um enunciado que tenha sentido completo e tem que haver verbo ou uma locução verbal. Então, sempre que você encontrar um verbo, tá? Ou uma locução verbal, quer dizer que você vai ter uma oração, tá? Então, veja só. Camila terminou a leitura do livro, tá? O que nós temos aqui, ó? Terminou é um verbo. Então, quer dizer que se terminou é verbo, nós temos aqui, ó, uma oração, tá? Se houvesse, por exemplo, aqui, ó, vou fazer a frase, uma outra frase aqui, ó. Camila terminou a leitura do livro e fez um resumo, tá? O que nós temos aqui, ó? Verbo, tá? Então, nós temos aqui, ó, nesse caso, uma oração aqui. Aqui eu tenho mais uma oração, ou seja, nós temos um período com duas orações, tá? Então, período com duas orações. Então, quer dizer que nós temos uma estrutura em que você realmente tem aqui uma frase com duas orações. Isso é muito comum, eu posso ter vários tipos de construções aqui, tá? Posso ter frases, oração, uma frase só com um verbo, dois ou mais verbos, não tem problema. O importante é que cada oração, cada verbo corresponde a uma oração. E isso aqui você tem que entender muito bem. Muito bem? Beleza. Continuando. Agora, observação. Nem toda a frase é oração. Então, veja, que dia lindo. Isso daqui, ó, é uma frase nominal. A frase nominal não possui verbo. Então, se ela não possui verbo, ela é uma frase que não tem oração nenhuma, tá? Então,
Veja que não há verbo aqui e também não há locução verbal, tá? Depois, a frase pode conter uma ou mais orações. Então, temos o seguinte, ó, veja. Fui ao parque, uma oração só. Entrei na casa e sentei-me. Nós temos 2 verbos aqui. Tudo bem? Claro, não há limite para o número de verbos dentro de uma frase. Eu posso ter 2, 3, 4, 5 quantos eu quiser. Agora uma dica ó, da professora Giancarla. Por quê? Como é que uma oração pode aparecer? Tá, ó. Como uma oração pode aparecer, tá? Lembre-se de que a oração, ela pode ser marcada por meio de um verbo ou uma locução verbal. Beleza. Verbo sempre presente, passado, futuro. Então, o verbo que ele tem tempo verbal, tá? Então, o verbo conjugado é que ele indica sempre um tempo verbal. Isso é verbo conjugado. Então, quer dizer que eu posso ter, nesse caso, verbo conjugado aqui, sem problema nenhum, pode acontecer. Então, vamos ver aqui agora alguns exemplos. A educação precisa de melhoria, tá? A educação precisa de melhoria. Muito bem. Então, nós temos o que aqui, ó? O verbo precisa aparece aqui no presente, tá? Então, eu tenho o quê? Verbo conjugado. E esse verbo está como? No presente. Tá, agora vou fazer mais uma frase. A educação está precisando de melhoria, tá? Aí veja comigo. O que eu tenho agora aqui? Está precisando. É uma locução verbal? Sim. Mas veja, aqui você tem o está, que é esse verbo aqui, ele aparece no presente, mais o verbo na sequência que está no gerúndio. Mas veja que eu tenho aqui, ó, os verbos conjugados. Então, quer dizer que pode aparecer o quê? Pode aparecer verbo conjugado, né? Então, aparece a ideia do verbo conjugado aqui. E nesse caso, o que você vai cuidar? Você vai observar agora que nós temos tanto verbo quanto locução verbal. Muito bem. Agora, segundo ponto importante aqui. Aí nós vamos ter o quê? Nós vamos ter verbo não conjugado. Você pode ter orações em que haja verbo não conjugado, tá? Então, deixa eu aproveitar só para finalizar aqui, que aqui nós temos uma locução verbal, tá? Isso aqui é uma locução verbal. O que é verbo conjugado? Verbo que não possui tempo verbal, tá? E como é que ele aparece? Ele vai aparecer ou no infinitivo, ou ele aparece no gerúndio, ou ele aparece no particípio. Assim. Então, nesse caso, vamos pegar aqui exemplo então para você, ó. Veja, chegando ao local de prova é importante a leitura das instruções. Então, perceba que aqui o que nós temos, ó? Chegando ao local de prova. Eu tenho só o verbo aqui sozinho, como é que ele está? No gerúndio, tá? Esse NDO aqui, ó, é o gerúndio. Muito bem.
O verbo aqui, ó, é o verbo ser conjugado no presente. Mas veja, eu tenho duas orações diferentes e uma delas o verbo não está conjugado. Vou pegar outra frase aqui, ó. Tive dificuldade na prova por não ter feito um resumo. Então, veja, tive dificuldade na prova por não ter feito um resumo. Tá, aqui o tive, ele está no passado, tá? Então, ele está conjugado aqui, mas veja, por não ter feito. Ó, eu tenho um verbo no infinitivo, mais o verbo seguinte no particípio, aqui, ó. E nós não temos, isso aqui é uma locução verbal, veja, você tem uma locução verbal com verbo não conjugado. Então, resumindo, tá? Aqui eu tenho uma oração, aqui eu tenho uma oração. Aqui eu tenho uma oração, aqui é uma oração aqui, mais uma oração aqui. Então, eu posso ter orações, então, com o verbo conjugado e com o verbo não conjugado, tá? Então, assim, entenda muito bem isso. Pode aparecer para você um verbo que venha conjugado e outro não conjugado. Então, mesmo assim, apareceu um verbo que é uma ação mesmo, um verbo que ou conjugado ou que indique uma ação, você vai ter ali uma oração, entendeu? Então, cuidado, não é só verbo conjugado que vai ser oração. Você pode ter ali verbo não conjugado. Então, tem que ficar atento e conhecer isso daí, beleza? Então, veja, fechamos um conceito básico de frase, de oração. Então, são dois conceitos basilares que nós temos ali da nossa língua portuguesa, especialmente da sintaxe. Continuando agora aqui, o que nós temos? Período. Então, o período, o que ele é? O período é uma frase, sim, tá? Constituída de uma ou mais orações, tá? Então, você vai ter ali uma ou mais orações. Claro que tem que ter o quê? Sentido completo. E este período, ele pode ser simples ou pode ser composto. Então, você pode ter o quê? Um período simples ou um período composto. Então, isso é muito comum, né? A diferença é na quantidade de orações, tá? Para você determinar se ele é simples ou composto, você vai ter que saber a quantidade de orações aqui. Então, veja, período simples, tá? Período simples, vamos marcar aqui, ó. Período simples é aquele constituído por apenas uma oração, tá? Que também pode ser chamada de oração absoluta. Então, se você um dia encontrar numa prova o termo, isso é uma oração absoluta, quer dizer que é uma oração com um verbo só. Então, quer dizer que você tem um período simples, que a gente chama de oração absoluta, porque você tem um período com uma só oração. Então, o período simples é um período com uma oração que pode ser chamada de oração absoluta, tá? Tudo a mesma coisa. São vários nomes para a mesma situação. Isso é bem comum na sintaxe, tá? Na área do português como um todo. Você tem a mesma coisa, mas com nomes diferentes, tá? É como se fosse alguém que tivesse nome e apelido. Sabe, você aí tem algum apelido? Você tem assim, eu me chamo Giancarla, mas eu tenho vários apelidos. Eu sou a mesma pessoa, mas com nomes diferentes. Então, pense assim, é a mesma estrutura, a mesma coisa com nomes diferentes, tá? Isso acontece. Então, você tem que se acostumando com isso daqui. Ou seja, o período simples, então, é um período que eu chamo de uma oração absoluta, tá? Nesse caso aqui, é um tipo de questão que eu tenho, é uma oração que é absoluta aqui. E nesse caso, veja comigo, período simples, uma oração só. Então, veja, ó, quero aquelas flores. O tempo é o melhor remédio, tá? Então, aqui nós temos uma oração aqui, e aqui eu tenho só uma oração também. Já o período composto, que acontece
Se o simples é uma oração só, o composto vai ser o quê? Duas ou mais orações. Então, o período composto possui duas ou mais orações. Então, tem aqui, ó. Quero aquelas flores para presentear minha mãe. Vou gritar para todos ouvirem. Aqui tenho mais uma oração. Que estou sabendo o que aconteceu. Então, como é que nós temos aqui, ó? Nós temos o quero, que é uma oração, presentear, que é mais uma oração, tá? Aí depois, aqui nós temos o vou gritar, gente, é uma locução verbal. Estou sabendo é mais uma locução verbal. Só que mesmo assim, aqui nós temos uma oração, mais uma oração que é a segunda, mais a terceira oração, mais a quarta oração. Então, aqui nós temos duas orações, aqui nós temos 4 orações, tá? Olha só. Então, o período composto pode ter duas ou mais orações. E lembre-se de que oração aqui, ó, pode ser na forma de um verbo ou de locução verbal, tá? E a locução verbal, ó, tenho 2 verbos aqui, mas conta como somente uma oração, tá? Então, por mais que eu tenha uma locução verbal, eu tenho ali aquelas funções, mas tem o quê? A locução verbal, ela é construída apenas pela estrutura. Então, veja, cuidado para que você tenha a noção do que é realmente a locução verbal e de que a locução verbal, o que ela faz? Ela organiza, né? Deixa claro para você ali que você tem o seguinte, que você tem 2 verbos, mas é uma oração apenas, tá? Então, o que nós temos aqui? Conceito de frase, conceito de oração, conceito de período, tá? Então, se eu tenho frase, oração e período, quer dizer que nós temos construções específicas. Então, tenho frase, oração e tenho período. Então, nós temos construções específicas para cada situação aqui. Tudo bem? Então, fechamos a parte inicial acerca desse tipo de situação. Agora é o seguinte. Então, tenho frase, oração e período. Agora, eu tenho o conceito, como eu falei no começo da aula, vamos falar sobre sintaxe da oração e sintaxe do período, tá? Eu nem falei da sintaxe deles ainda. Então, para que eu conheça a sintaxe da oração, eu tenho que saber quais são os termos da oração. Então vamos lá comigo. Olha só. Então, quando eu tenho ali, ó, termos da oração, eu preciso conhecer, então, que esses termos aqui, eles vão ser, são eles, tá, ó, os termos da oração, é o que a gente vai chamar da sintaxe da oração, tá? Essa é mais ou menos a mesma lógica aqui. Então, o que é que você vai cuidar aqui? O que nós temos? Nós temos termos essenciais da oração. O que são essenciais? Nós chamamos de termos essenciais porque são termos que eles sempre estão presentes numa oração. Sempre eles estão presentes, tá? Não é de vez em quando, não. Sempre eles estão presentes. Então, quer dizer que nós temos situações em que nós vamos ter aqui termos essenciais, são termos que sempre vão estar presentes, que sempre vão estar ali e que nunca podem sumir, tá? Ou seja, toda a frase precisa, no mínimo, desses termos aqui que a gente chama de termos que são essenciais. E aí, nós temos o que a gente chama de sujeito e predicado, tá? Então, quando a gente fala sujeito e predicado, né, para você entender melhor assim, ó, sujeito e predicado, por exemplo, o que vai acontecer? Sujeito e predicado, o sujeito aqui, ó, sempre né, pensando agora na lógica aqui, ó, sujeito, tá? É o que se declara, tá? O sujeito, opa, não.
Vou colocar diferente aqui, ó. O sujeito é o que determina o predicado, tá? O sujeito, ele está ligado essencialmente ao predicado. Isso não dá para fugir, tá? Aí, o que nós temos também? Nós temos o predicado, tá? Veja comigo, o que se declara do sujeito, tá? Então, o que nós temos? Nós temos o quê? O sujeito e o predicado. Então, você tem as duas situações aqui. Então, o que você vai cuidar sempre? Fique atento que, nesse caso, nós temos que perceber, na hora da leitura, que eu tenho informações importantes, situações importantes, e, consequentemente, você vai ter dois termos que se relacionam. Um está ligado ao outro, tá? Um está relacionado ao outro. Então, isso é muito importante, tá? O que acontece? Quando você trabalha com essa noção, você vai ter sempre o quê? Uma expressão que se organiza e se liga a outra. Então, essa é a base que nós temos aqui. Muito bem. Então, conceito, tá? Sujeito determinado, indeterminado e oração sem sujeito. É uma divisão aqui, ó. Isso aqui são os tipos de sujeito. Predicado verbal, predicado nominal e predicado verbo nominal. Aqui são os tipos de predicado, tá? Então, essa é a base que eu tenho aqui. Muito bem. Continuando. Aí nós temos... Então, veja, os termos essenciais é porque eles, vou marcar para você aqui, ó, sempre estão presentes, tá? Muito bem. Então, tecnicamente, ó, opa, deixa eu arrumar diferente aqui, ó. Tecnicamente, um depende do outro para existir. Um determina o outro, tá? Agora, os termos integrantes da oração, por que eles são chamados de integrantes, tá? Porque eles sempre dependem de algo para existirem. Então, dependem de algo para existirem. Então, quando eu falo de termo integrante, eu estou falando, então, de termos que dependem de algo para existirem. Então, cuidado muito com essa ideia, tá? Porque quando você trabalha com a ideia, né, de pensar termo integrante, você vai ter que usar sempre essa noção de olhar para o termo como algo que realmente determina. Muito bem. Então, vamos pensar aqui agora nos quais são os termos integrantes, tá? Quais são eles aqui, então, ó? Complementos verbais dependem do quê? Dependem de um verbo transitivo. Então, os complementos verbais, eles só vão aparecer quando eu tenho aqui um verbo transitivo. Se não houver verbo transitivo, eu não tenho aqui nada ligado aqui, por exemplo, a complemento verbal. Então, complemento verbal, tá? Complemento verbal sempre é alguma coisa ligada ao que a gente fala. Então, complemento verbal depende sempre, sempre, sempre de um verbo transitivo. Isso é fato, isso é obrigação, não é mais ou menos aqui não, tá? Então, aí continuando. Temos agora o complemento nominal, tá? O complemento nominal é um complemento que ele vai estar ligado aqui, ó. O complemento nominal é uma expressão que ela depende do quê? Eu vou colocar para você aqui, ó. Então, o complemento nominal, ele depende de um substantivo, depende de um substantivo, depende de um adjetivo ou depende de um advérbio, tá? E isso que a gente chama de complemento nominal, tá? Importante aqui.
Continuando. Aí temos ainda aqui, ó, agente da passiva, tá? Agente da passiva, o que nós temos? Ele sempre depende da voz passiva, por isso que eu chamo de agente da passiva. Vamos então para alguns exemplos básicos, tá? Primeiro ponto, aqui eu não coloquei exemplo, mas eu vou colocar exemplo agora para você perceber que não. Eu vou colocar uma frase aqui, pelo menos, para ficar como exemplo, ó. Se eu pegar aqui, ó, todos os resultados estão disponíveis no site, tá? Então, o que nós temos aqui, ó? Eu separo aqui o que estão disponíveis, esse é o meu sujeito. E o que eu falo dos resultados? Estão disponíveis no site, esse é o meu predicado. Agora aqui, vamos para os complementos, tá? Vamos pegar aqui alguns exemplos, ó. Alguns cidadãos preferem a votação aberta. Tá, ponto. Espero não, para ser outro verbo aqui. Espera aí. Preciso de algumas orientações, tá? E outro exemplo aqui, ó. Não, só isso dois para ficar mais fácil, tá? Veja, eu vou fazer assim, agora eu vou dividir para vocês assim, ó. Os complementos verbais, vou até aproveitar e fazer uma flechinha aqui, ó. Nós podemos ter o objeto que é direto, tá? Ou nós podemos ter o objeto que é indireto, tá? Então, é assim, ou seja, objeto direto OD, objeto indireto OI. A diferença é que o indireto é sempre aquele que começa com preposição. Então, veja, alguns preferem o quê? A votação aberta. Não tem preposição, objeto direto. Preciso de algumas orientações. Preciso de quê? De algumas orientações, objeto indireto. Veja que aqui eu tenho uma preposição, tá? Então, os complementos verbais, eles precisam de verbos transitivos. Preferir aqui é um VTD e precisar aqui é um VTI. Então, veja, complementos verbais aqui, tanto falando de um quanto de outro aqui. Aí, na sequência, o que nós temos? Vou pegar agora outro exemplo de frase, tá? Deixa eu mudar aqui a cor. Complemento nominal. Então, veja assim, ó. Já realizei a inclusão dos dados na planilha, tá? Então, veja. Já realizei a inclusão dos dados. Então, quando eu falar para você assim, ó. Já realizei a inclusão de quê? Dos dados. Os dados foram incluídos. Então, como se for assim, ó. A inclusão dos dados. Os dados foram incluídos. Ou seja, o complemento nominal, ele tem sentido passivo, ele só recebe. Então, isso aqui é um complemento nominal. E a palavra inclusão é o quê? É um substantivo aqui, tá? Aí temos o agente da passiva. Então, vamos lá, ó. A realização do evento será organizada por mim, tá? Então, veja só, o que nós temos aqui, ó?
o que será organizada por mim a realização do evento. Então, aqui eu tenho o meu sujeito, aqui eu tenho o meu predicado. Aí eu tenho o seguinte, será organizada, tá? O sujeito de será organizada é a realização do evento. Só que quem é que vai fazer a ação de organizar alguma coisa? Eu. Então, eu chamo isso daqui de agente da passiva. Por quê? Porque o agente é porque eu faço. Sou eu que faço a ação do verbo que está na voz passiva, mas não sou o sujeito, tá? Por quê? Quem é que é responsável? Vamos voltar para cá aqui, ó. Quem é que determina o predicado? Sempre é o sujeito. É ele que fala algo. Só que quando eu tenho essa situação aqui, ó, nós temos um agente da passiva, que ele é o meu, tá? Aquele que faz a ação da forma verbal, mas não é o sujeito, tá? Então, o conceito é bem esse aqui mesmo, ó. O que é o agente da passiva? Ele faz a ação, mas não é o sujeito. Então, ele faz a ação, mas ele não é o sujeito. Por isso que eu chamo de agente da passiva aqui. Muito bem. Continuando, temos aí agora os termos acessórios da oração. E o que são termos acessórios? São termos que eles são importantes porque eles estabelecem relações de sentido. Eles não são importantes, são por isso que eles são acessórios aqui, ó, tá? Não, veja comigo, os essenciais sempre estão presentes, sempre eles aparecem, não é de vez em quando, isso aqui sempre acontece. Os termos integrantes, eles dependem de algo para existirem, então preciso ali, ó, o complemento verbal depende de um verbo transitivo, o nominal de um substantivo, adjetivo ou advérbio, agente da passiva de uma voz passiva, tá? Agora, os termos acessórios, eles estabelecem relações de sentido. Então, por exemplo, o adjunto adverbial, o que ele faz aqui, ó? Ele expressa uma circunstância, tá? Então, o adjunto adverbial expressa uma circunstância, tá? O adjunto adnominal, vou arrumar a circunstância, ficou muito estranha essa minha palavra, deixa eu arrumar de novo aqui, ó. Vou escrever de novo, ó. Uma circunstância, melhorou agora. O adjunto adnominal, ele determina o substantivo, tá? Já vou falar um pouquinho dele aqui. O aposto. O que faz o aposto? O aposto, ele acrescenta uma informação. Então, ele não é necessário, ele apenas acrescenta uma informação. E o vocativo aqui, ó, é um chamado, tá? Você chama alguém e fala algo para a pessoa. Vamos pegar agora aqui alguns exemplos de frases, tá? Então, veja comigo. Vou pegar uma frase aqui e já vou explicar várias coisas ao mesmo tempo aqui, tá? Para você entender isso aqui melhor. Então, veja só. Primeiro ponto, adjunto adverbial, ó. É o resultado sairá amanhã, tá? Veja, quando eu falo sairá amanhã, eu estou dizendo quando vai acontecer algo. Então, esse amanhã aqui, ó, é um advérbio de tempo. E, consequentemente, por ser um advérbio de tempo, eu vou classificá-lo aqui, ó, como adjunto adverbial de tempo. Olha que interessante. O nome advérbio de tempo é um termo que vem lá da morfologia. E adjunto adverbial de tempo é um nome que vem da sintaxe. Então, é como eu disse antes,
é o mesmo termo com nomes diferentes. Então, a palavra amanhã, se eu pensar na morfologia, é um advérbio de tempo. Se eu pensar na sintaxe, é um adjunto adverbial de tempo. Então, veja como é importante que você tenha essa clareza em relação aos conceitos. É a mesma palavra com nomes diferentes, porque eu pensando na morfologia tem uma nomenclatura, na sintaxe tem outra, tá? Mas é a mesma palavra com funções ali, ou função morfológica ou função sintática, tá? Muito bem. Continuando. Aí temos aqui, ó, veja comigo. O resultado sairá amanhã. Aproveitando, ó, essa palavra o aqui, ó, ela é o quê? Um artigo, tá? É um artigo. E eu ainda vou chamar essa palavra o aqui, ó, de um adjunto adnominal. E é a mesma lógica, tá? Eu chamo de artigo quando eu trabalho com a morfologia e eu chamo de adjunto adnominal quando eu trabalho com a sintaxe. Então, veja, é a mesma palavra, o mesmo termo, com nomes diferentes, tá? Ó, então, eu tenho morfologia e tenho aqui sintaxe. Então, termos acessórios da oração. Então, perceba que quando você vai trabalhar com essas dinâmicas, entenda que isso é bem importante que você entenda, tá? Conheça muito bem isso. Saiba como isso acontece. Continuando. Aí, aproveitando ali o aposto, vamos pegar assim, ó. Vou fazer para você duas frases diferentes aqui, ó. São Paulo é uma referência para a economia, tá? Então, a frase está completa assim, né? Ó, São Paulo é uma referência para a economia. Beleza, a frase está completa. Mas eu posso fazer isso daqui ainda, ó. São Paulo, aí, vírgula, uma das metrópoles do Brasil, vírgula, e continua a frase agora aqui, ó. É uma referência para a economia. O que eu fiz aqui, ó? Eu acrescentei uma informação aqui, ó. Então, eu tenho um aposto, eu estou explicando algo sobre São Paulo, tá? Isso é aposto. Então, veja que o aposto, ele não é importante. Eu posso simplesmente tirar o aposto ali e eu vou continuar com uma frase bem certinha. Então, o aposto, ele vai fazer o quê? Ele tem a função de acrescentar uma informação a algo que eu já tenho. E o vocativo, olha só. José, entre rápido, que vai chover. José, entre rápido, que vai chover, tá? Então, o que nós temos aqui, ó? Esse José aqui, ó, é o quê? O meu vocativo, tá? Porque eu chamei, isso é um chamado, né? Eu chamei o José aqui, ó, e disse algo para ele. É um chamado. Opa, escrever vocativo aqui, ó, tá? O que eu tenho agora aqui? Eu tenho um vocativo, tá? Vou separar aqui. Então, essa é a minha base, tudo bem? Então, quando você pensa em sintaxe da oração, precisa considerar que nós temos ali os termos da oração. Então, a sintaxe da oração é aquela organizada por meio dos termos da oração. Cada um dos termos da oração tem uma finalidade, nunca se esqueça disso. Cada um deles tem um objetivo. Então, quando você pensa em sintaxe da oração, pense em termos com funções determinadas, cada um com uma função diferente. Vou fazer agora o seguinte, eu vou explicar agora um pouquinho mais detalhado alguns pontos dos termos da oração, que é o seguinte, ó, veja comigo. Aproveitando então a noção de sujeito, tá?
Só para você se organizar. Eu não vou explicar tudo isso agora, eu quero que você tenha uma noção básica acerca do sujeito. Não vou explicar tudo do sujeito agora aqui, não. Mas a ideia é assim, ó. Veja que nós temos o seguinte: sujeito. Nós podemos ter aqui, ó, o sujeito determinado, que pode aparecer de 3 formas, tá? Posso ter aqui, ó, o sujeito simples, posso ter o sujeito composto e posso ter o sujeito elíptico, tá? Então, são 3 formas de sujeito. O que acontece? Simples é um sujeito com apenas um núcleo, composto 2 ou mais núcleos, e elíptico é um termo que está subentendido. Então, vamos lá para aqui alguns exemplos, tá? Então, veja comigo. Deixa eu arrumar aqui para ficar mais bonitinho. Ó, tá assim. Sujeito simples, tá? Opa. Não, vou mudar diferente aqui, ó. O acesso. O acesso aos materiais foi negado, tá? Então, veja, o que foi negado? O acesso aos materiais. Eu tenho apenas um núcleo, então eu vou chamar isso daqui de um sujeito simples, tá? Agora, outro exemplo aqui, ó. O acesso aos materiais e a senha foram negados, tá? Ó, o acesso aos materiais e a senha foram negados, ou seja, o que foram negados? O acesso aos materiais e a senha. Então, aqui nós temos o acesso à senha. E entre esses núcleos, eu tenho o quê? Um conectivo de adição, tá? Então, quando eu tenho o jeito composto aqui, ó, você vai ter sempre um conectivo de adição, porque você tem que ligar os núcleos de alguma forma, tá? Elíptico, ele está subentendido. Então, por exemplo, aqui, ó, vamos pegar um exemplo de frase. Precisamos resolver esta situação. Então, veja, por mais que não esteja escrito quem é que precisamos aqui, eu consigo deduzir pelo verbo que seria o nós, tá? Então, ele está aqui elíptico desse jeito. Temos ainda o sujeito que ele é indeterminado, tá? E ele pode aparecer assim, ó. Ele pode aparecer. Vamos marcar aqui, não são tipos, tá? São formas como ele pode aparecer. Com verbo, aqui, ó, mais a palavra ser. E não é qualquer verbo, é verbo intransitivo, verbo transitivo indireto ou um verbo de ligação, tá? Posso ter também aqui, ó, quando é indeterminado, quando acontece de um verbo na terceira pessoa do plural, ou então um verbo que esteja no infinitivo impessoal, tá? Então, são 3 formas em que nós podemos encontrar um sujeito indeterminado. Vamos agora para aqui os exemplos, tá? Então, vai comigo aqui, ó. Necessita-se de ajuda, tá? Aí, aqui, ó. Exigiram meus documentos pessoais, tá? Meus documentos. Infinitivo impessoal. É preciso estudar sempre. Então, veja, o que nós temos aqui, ó?
necessita-se de ajuda, verbo transitivo indireto. Exigiram meus documentos. Quem exigiu? Não sei. E é preciso estudar sempre. Quem tem que estudar? Também não sei. Então, é assim, o conceito de indeterminado é que você tem o quê? A ideia é generalizar o agente da ação. Eu não quero dizer quem é o agente da ação. Eu quero generalizar. Então, veja, eu não sei aqui, ó, pelo verbo, quem necessita, eu não sei quem exigiram e eu não sei quem é que deve estudar, tá? Isso é o sujeito indeterminado aqui. Continuando, temos ainda, né, o sujeito, ó, só que na mesma lógica. Determinado, determinado, agora o sujeito inexistente, que também pode ser chamado aqui, ó, de oração sem sujeito, tá? E a dica é assim: aqui, para que haja um sujeito inexistente, você vai ter que ter um verbo que a gente chama de um verbo impessoal, tá? Por exemplo, aqui, ó, vamos pegar dentro de uma frase. Havia 10 lugares vagos, tá? Opa, volta para cá. Foi diferente aqui a frase. Estudo faz 2 meses. São 4 horas da tarde. São 4 horas da tarde. Então, veja. Quem havia? Ninguém. Ninguém havia aqui. Eu estou constatando que havia 10 lugares. Estudo faz. Quem é que completou 2 meses? Ninguém, tá? São 4 horas. Quem são 4 horas? Ninguém. Então, são verbos que não tem como você colocar um sujeito, eu tenho ali sujeito inexistente, tá? Então, aqui são conceitos básicos que você tem acerca do sujeito. Então, lembre-se de identificar sujeito determinado, indeterminado e inexistente. Tem que estudar os 3, tá? Não vou explicar agora aqui, porque a intenção da aula é te dar uma abordagem geral acerca desses conceitos, tá? Aí, aproveitando também, outro que é importante, que é a noção do predicado, tá? Por quê? O predicado, ele pode ser dividido em 3 classificações básicas aqui, ó. Então, você tem lá, ó, o predicado verbal, o predicado nominal e o predicado verbo nominal, tá? Como acontece aqui, ó. No predicado verbo, você vai ter verbo intransitivo, verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto ou verbo bitransitivo. Nominal, verbo de ligação mais predicativo do sujeito. E aqui, você vai ter um verbo transitivo ou um verbo transitivo mais um predicativo do sujeito ou um predicativo do objeto. Então, vamos lá agora para as frases aqui, ó. Os alunos chegaram ontem, tá? Vamos lá. Quem chegaram? Os alunos, simplesmente a ação de chegar. Quem chega, chega, verbo intransitivo. Pronto. Agora, a mesma frase mudando o verbo, ó. Os alunos, mudando o verbo não, mudando só o restante, estão atrasados. Então, veja, quem estão atrasados? Os alunos, tá? Sujeito e predicado. E eu tenho agora aqui, ó, estão, verbo de ligação, atrasados é um predicativo do sujeito. E o verbo nominal é uma junção dos dois, ó. Os alunos chegaram atrasados. Opa! Então, vamos lá. Quem chegaram atrasados? Os alunos. O que nós temos aqui, ó?
Chegaram é um verbo intransitivo e atrasados é um predicativo do sujeito. Então, nós temos um verbo que não é de ligação, mas que tem predicativo, tá? Então, essa é minha base. Mas o que acontece? Nas provas mesmo, especificamente, o que vai ser muito cobrado? Vai ser muito mais cobrado é o que está dentro do predicado, não a classificação dele, tá? Então, dica, entenda como se organiza o predicado, quais são eles, mas as questões cobram especificamente está dentro ali do predicado. É o que mais vai aparecer para você. Muito bem. Continuando agora aqui, vou falar um pouquinho agora do adjunto adnominal, tá? Não vou falar de todos aqui não, porque eu já expliquei um pouquinho antes. Por quê? O adjunto adnominal é um termo importante que tem como base sempre o substantivo. Então, é assim, ó. Vou fazer para você uma tabelinha ficar mais fácil. Eu tenho aqui o meu substantivo, tá? Junto a ele, eu posso encontrar aqui, ó. O artigo, ele acompanha o substantivo. O adjetivo, ele caracteriza o substantivo. O numeral, ele traz uma quantidade do substantivo. E o pronome, ele estabelece uma referência ao substantivo. E ainda posso ter aqui, ó, a minha locução adjetiva também, tá? Que está junto aqui nesse bolo. Então, veja comigo. Eu tenho aqui, ó, o adjetivo, o artigo, o numeral e o pronome. Todos eles têm como centro o substantivo. Então, ó, ele está ligado ao substantivo, ligado ao substantivo, ligado ao substantivo. Por isso que eu vou classificar esse aqui de adjunto, adnominal, adjunto, adnominal, adjunto, adnominal, adjunto, adnominal, e esse aqui é o meu núcleo, tá? Exemplo concreto aqui numa frase, ó. Os meus primeiros resultados bons saíram este ano, tá? Os meus primeiros resultados bons saíram este ano. Vamos lá, então, aqui, ó. A expressão resultados é o meu substantivo, tá? Então, veja, aqui nós temos resultados aqui, que é o meu substantivo. Aqui que nós temos agora, ó. Os é um artigo, meus é um pronome, primeiros é um numeral, bons é um adjetivo, tá? Então, esses elementos aqui, quando eles estão juntos ao, ó, veja que todos eles estão juntos ao substantivo, tá? Aí eu tenho adjunto, adnominal, adjunto, adnominal, adjunto, adnominal e adjunto, adnominal. Olha que interessante. Então, todos eles cumprem a função de adjuntos adnominais aqui, tá? Ou seja, nós temos elementos importantes que nos trazem essa classificação. Agora, uma dica para você aqui legal, ó. Dica agora para você. Veja só aqui, ó. Olha que importante. O aluno estudioso. O aluno estudioso está aqui. Ponto. Outra frase. O aluno é estudioso, tá? Quando eu falo o aluno estudioso, estudioso é um adjetivo que está ao lado de aluno, que é um substantivo, tá? Como ele está junto do mesmo lado, aqui nós vamos classificar como adjunto adnominal. Agora, na frase ao lado, o aluno é estudioso. Isso aqui é um adjetivo, claro que está ligado a aluno, que é um substantivo, mas veja que eles estão em lugares diferentes, estão separados pelo verbo. Então, nesta questão aqui, ó, estudioso aqui vai ser um predicativo do sujeito, tá?
Então, olha como é importante que você tenha essa percepção. Por isso eu quis falar um pouquinho do adjunto adnominal. Por quê? Para que ele seja adjunto adnominal, ele tem que estar junto ao substantivo. Como o adjetivo é aquele termo que eu posso colocar em qualquer lugar da frase, então cuidado que ele, para que o adjetivo seja adjunto adnominal, ele tem que estar junto ao substantivo e acompanhando o substantivo. Caso contrário, ele passa a ter outras funções. Tudo bem? Então, veja, essa é a noção geral que nós temos de termos da oração, tá? E agora, eu vou falar um pouquinho com você, então, acerca do período composto especificamente, tá? Por quê? Só para reforçar, então, aqui, ó. O período composto, ele é formado, o período simples por uma oração e o composto por duas ou mais orações, né? Então, aqui nós temos, hoje pela manhã falei com meu vizinho, uma oração só. Falei com meu vizinho que perdeu um gatinho. Então, veja, essa é a ideia aqui. E aí nós temos coordenação e subordinação, tá? Já vou explicar melhor aqui para você. Então, veja, fui ao trabalho, mas voltei para casa porque meu filho adoeceu. Primeira oração, fui ao trabalho. Segunda oração, mas voltei para casa. Terceira, porque meu filho adoeceu. Agora vamos comigo. Veja que essa primeira oração aqui, ela não tem nenhum tipo de conectivo. Essa daqui tem o mas e essa tem o porquê, tá? Aqui, esse mas é uma conjunção, que ela é uma conjunção aqui, ó, coordenativa adversativa. E o porquê é uma conjunção subordinativa adverbial de causa. O que significa isso? Que essa oração aqui, ó, e essa oração aqui, elas vão ser classificadas pelos conectivos. Aqui eu tenho uma oração coordenada adversativa e aqui eu tenho uma oração subordinada adverbial causal, tá? Então, os conectivos fazem muita diferença. A ideia é assim, ó. Um período pode ser formado por coordenação, ele vai ter apenas orações coordenadas. Ou ele pode ter por subordinação, quando ele vai ter oração principal mais oração subordinada. E ele pode ter um período também, ao mesmo tempo, as duas, que vai ter coordenadas, oração principal e oração subordinadas. Então, vamos lá aqui, ó. Uma dica para você importante. Primeiro, eu quero que você entenda muito bem os conectivos, que faz muita diferença conhecer os conectivos aqui, tá? Por quê? Quando você domina os conectivos, eu vou colocar aqui aqueles principais. Então, vamos lá. Temos aqui, ó, a conjunção coordenativa, tá? Aqui, ó. Depois temos a conjunção subordinativa integrante, tá? Já marque lá isso aqui. Depois temos a conjunção subordinativa adverbial e temos aqui o nosso pronome relativo. Marque lá essa dica, ó, espertíssima aqui, que vai te ajudar a entender muito bem essa dinâmica, tá? Então, aqui, ó, dica para você marcar, aí você não encontra em gramática nenhuma isso daqui, tá? Isso aqui é dica da professora Giancarla, especial para você. Então, tá assim, ó, a conjunção coordenativa, o que ela inicia? Uma oração coordenada, tá? A conjunção subordinativa integrante, o que ela inicia? Ela inicia uma oração subordinada substantiva. A conjunção subordinativa adverbial inicia uma oração subordinada adverbial.
E o pronome relativo inicia uma oração subordinada adjetiva, tá? Então, quer dizer o seguinte, conforme o conectivo que eu tenha, e vale a pena aí você ter o quê? Uma tabela de conjunções. Então, se você não tem, já faça, já agilize aí, e de pronomes relativos, tá? Porque são estes conectivos aqueles que vão te ajudar a classificar o tipo de oração que você tem, tá? Ou seja, se você não dominar as conjunções e os pronomes relativos, consequentemente, você vai ter bastante dificuldade para classificar ali as orações, tá? E aí, assim, ó, o que você vai marcar também? Outro ponto importante. Eu posso ter o seguinte, eu posso ter oração coordenada, que pode ser assindética ou pode ser sindética, tá? Uma ou outra. O que vai acontecer? Na assindética, você não tem conjunção aqui, tá? Ela é sem conjunção. Na sindética, você vai ter com conjunção aqui, tá? Então, essa é uma diferença básica. Assindética sem conjunção, sindética com conjunção aqui. Então, essa é a nossa oração coordenada, tá? Na oração subordinada, o que vai acontecer? Ó, oração subordinada, oração subordinada. Aí, vamos lá, ó. Vou te organizar aqui, ó, para que você entenda como é um período subordinado, tá? Como é que é um período subordinado? Você vai ter assim, ó. Você vai ter uma oração principal aqui, tá? Então, você vai ter uma oração principal mais uma oração que ela é como? Subordinada, tá? Então, o que você vai marcar aqui para mim, ó? A oração principal é uma oração sem conectivo, então, oração sem conectivo. E a subordinada é uma oração que pode ser assim, ó. Subordinada substantiva. Vamos marcar aqui, ó. Pode ser uma oração subordinada substantiva, uma oração subordinada adjetiva e uma oração subordinada adverbial, tá? E essas orações, então, marque, ó. Essa daqui, ela vem sem conectivo algum. E o verbo sempre vem conjugado. E a subordinada, ela é o quê? Ela depende da principal para que ela exista, tá? Essa é a ideia básica aqui. Então, veja. Só para a gente fechar, então, aqui, nós trouxemos o quê? Viemos de uma relação de conceito de frase, oração e período, para você conhecer os tipos de frases que nós temos, a classificação das frases. Depois, a oração, como ela pode aparecer. A oração pode vir na forma de um verbo ou de uma locução verbal. E o verbo e a locução verbal, você pode ter verbo conjugado, que ele indica presente, pretérito ou futuro, ou verbo não conjugado. Então, veja essa importância aqui. Disso tudo eu consigo entender o que é período. Período simples é aquele período que não só tem apenas uma oração, só uma. Período simples, que a gente chama de oração absoluta, ou período composto, quando nós temos duas ou mais orações. Então, este daí é nosso período composto. Percebe, então, que nessa relação, eu tenho que saber que são três conceitos que se conversam. E veja, além de tudo isso, eu tenho ainda dentro do conceito de oração, os termos da oração. Do período composto, todos os tipos de oração coordenada e oração subordinada. Então, por isso que esta aula aqui é uma aula basilar. Ela te dá uma base
para que você saiba que tudo que eu trouxe para vocês hoje, é o que sustenta a sintaxe toda da oração e do período. Então, eu trouxe, digamos, o pontapé inicial, para que você, a partir disso, estude todos esses assuntos aqui, porque todos eles são que estruturam realmente as nossas orações, coordenadas, subordinadas, período simples, período composto. Tudo vem dessa aula aqui. Tudo bem? Então, espero que você tenha aprendido bastante, entendido esse conceito. Veja, revise, pegue suas anotações aí, entenda que essa aula é um start para que você possa ir para outras aulas, tá? Para que você consiga deste assunto ir para frente. Então, para você aí, bons estudos e até o próximo encontro. E aí, meu aluno, e aí, minha aluna, gostou da aula? Não esquece, hein? Dá aquela curtida marota aí. E é claro, a gente deixou um material gratuito para você, é só você clicar aqui no link para continuar acompanhando o melhor material com quem mais entende no assunto, beleza? Bons estudos para você e até mais.